Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar essa casa, cumprimentar os líderes dos partidos, na pessoa aqui do deputado Campos Machado, que discursava nesse momento, falava sobre a questão do Tribunal de Contas. Eu penso que foi uma decisão inteligente, deputado Campos Machado, até porque nós não podemos viver dentro dessa casa o impasse. Pelo contrário, eu acho que todos nós estamos aqui para buscar soluções, buscar atender às necessidades dos nossos estados e, diga-se de passagem, se o Tribunal de Contas tem lá 7 vagas, tem uma vaga vazia que precisa ser preenchida. E essa casa não pode ser responsável em ficar travando essa questão de nomear lá o próximo conselheiro que vai ser votado nessa casa, que se é o deputado Dimas Ramalho, quem quer que seja. Mas nós não podemos ser o responsável, deputado Campos, em ficar segurando esse processo aqui dentro dessa casa. Eu acho que foi uma decisão inteligente. O senhor é um homem ponderado, um líder que a maioria, eu diria até todos os deputados aqui se espelham em Vossa Excelência, nas suas falas. Enfim, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela consideração que teve pelo seu amigo, que o senhor fala aqui quase todos os dias, que é o governador Geraldo Alckmin, mas eu entendo que não foi nem por isso. Eu entendo que os líderes, o nosso presidente, os deputados que estão aí nesse processo, decidindo essa questão, foram capazes de entender que era necessário fazer isso. E vamos partir para a segunda fase. Se é o deputado Jorge Caruso, então vai ser o deputado Jorge Caruso. Vamos trabalhar para que seja aquele que essa casa decidir. Eu concordo com Vossa Excelência. E diga-se de passagem, deputado Campos Machado, quando o senhor fala da comissão de prerrogativas, quero que, só encerrando essa questão, eu quero cumprimentar aí os deputados que estão aí disputando, o deputado Dimas Ramalho, que é meu amigo, que desde o início eu me posicionei a favor da eleição dele para o Tribunal de Contas, e se for ele assim, eu já quero de antemão aqui desejar a ele boa sorte, e que Deus venha abençoar ele nesse cargo, que não é um cargo fácil, é pesado, e assim sucessivamente. Porém, em relação à comissão de prerrogativas, eu acho que ainda existem algumas coisas que tinha que mudar. Eu não sei se isso acontece só comigo, mas no que diz respeito ao tratamento de secretarias, de secretários para deputado, eu tenho dificuldades. Dificuldades de marcar uma audiência, dificuldades quando chega no dia da audiência, quando se marca, que você tem que mandar e-mail falando do assunto, e às vezes você não quer, você quer falar pessoalmente, então você já tem que adiantar o assunto antes. Dependendo do assunto, você é recebido logo. Dependendo do assunto, você é empurrado com a barriga. Aí marca-se uma audiência, porque dentro da comissão de prerrogativas foi determinado um prazo para que o deputado fosse atendido. E, ao chegar perto desse prazo, liga a assessoria do secretário dizendo que foi convocada uma reunião com o governador, isso, aquilo, e desmarca a reunião. Então, isso daí é muito desgastante. Eu pouco falo nessa tribuna, mas quando eu falo é para desabafar. Eu gosto de desabafar. E não estou desabafando de questões lá de fora, não, é daqui de dentro. Então, isso desvaloriza muito o parlamentar. Eu não sei se isso acontece com outros deputados, mas isso aí deixa a gente chateado, deixa desmoralizado. Então, eu queria aproveitar, já que Vossa Excelência falou de comissão de prerrogativas, que isso venha a mudar, que é uma vergonha. É uma vergonha. Como eu ia falar aqui outro dia, e tive a minha fala interrompida, porque acabamos levantando a sessão e acabei não falando. Mas, no passado, quando nós tínhamos aqui ainda no governo do atual governador, que era o governador Alckmin na época,
que o secretário Gabriel Chalita, quer dizer, marcou uma audiência comigo. Não deveria nem estar falando isso aqui, mas só para ilustrar o que acontece às vezes com a gente. Gabriel Chalita, então secretário de Educação, demorou 2 meses ou mais para marcar uma audiência comigo, com um grupo de pessoas que tinham um problema na área de educação. Depois de marcar 2 meses, no dia da audiência, eu indo para lá com aquela comitiva, desmarcaram dizendo que o secretário tinha viajado com o governador. Aí eu peguei aquele grupo e falei, vamos então almoçar. E fui almoçar num restaurante. Cheguei lá e encontrei o secretário Gabriel Chalita. Quer dizer, então são coisas que deixam a gente desmoralizado. Foi vergonha para ele. Vergonha para ele. Para mim não foi vergonha. Porque a gente não age com mentira. Agora, poxa, a gente está aqui, temos um trabalho para realizar, e às vezes a gente depende de falar com o secretário, depende de ir numa secretaria, deputado Samuel Moreira, o senhor que é o líder do governo, uma pessoa prestativa. Não teve uma vez, senhores deputados, que eu dei um telefonema para o deputado Samuel Moreira que ele não me retornou, se ele não pôde atender na hora. Então, quero parabenizar o senhor por essa atitude. Porque é muito difícil a pessoa até atender, ou quando não atende, retornar. E o deputado Samuel Moreira tem sido assim. Pronto. Às vezes são questões que não dá nem para se resolver, mas pelo menos atende a gente, que é o que a gente faz nos gabinetes. Às vezes não dá para resolver o problema da pessoa, mas a gente atende. Porque aquela pessoa que foi lá e confiou o voto e votou na gente, às vezes o problema dela não dá para mim resolver. Mas eu vou ouvir ela, pelo menos. Agora, os secretários, não vou generalizar aqui, mas tem alguns que também não vou citar nome, que desfaz da gente. Eu não sei porquê, não sei se é porque eu sou no partido A ou B, mas desfaz da gente. Desfaz. Essa desfeita que tem que acabar. Porque, afinal de contas, poxa, a vida dele está lá. Eu volto a repetir, muitos estão lá por competência, porque são técnicos, são pessoas que merecem o cargo. Entendeu? Mas está lá indicado pelo governador ou por um partido político. Entendeu? Eu estou nessa casa aqui porque eu tive voto popular, tive mais de 70 mil votos para estar aqui nessa casa ocupando uma cadeira. Então acho que a gente merecia no mínimo respeito, não a mim, mas respeito os meus eleitores. Respeito os eleitores. Porque esse governo que está aí, o deputado Samuel Moreira, nós também ajudamos a construir ele. Entendeu? Também ajudamos. Eu era do antigo Democratas, do partido DEM, do prefeito Gilberto Kassab, e nós ajudamos a construir o governo. Se é reconhecido ou não, para mim não faz diferença. Mas, poxa vida, nós ajudamos a construir no processo eleitoral, ajudamos a construir, entendeu? O processo de eleição dentro dessa casa, e às vezes a gente não é recíproco. O governo do Estado, o governador na sua pessoa, poxa, a gente encontra o governador, respeita a gente, trata bem. Eu não tenho o que falar do governador. Não posso falar, mas em relação aos secretários, há um descaso enorme para com alguns deputados. E eu sou um deles. Eu sou um deles, o deputado Samuel Moreira. Olha, é raro marcar com o secretário. E quando vai lá, ouve, e também não demonstra a menor vontade de ajudar. Então, fica aqui esse protesto aí, e dizer que isso é uma coisa que nós vamos estar sempre cobrando aqui. Eu vou estar sempre falando. Até o último dia meu de mandato aqui, se não mudar essa situação, eu vou estar falando. E quando o secretário agora marcar e não corresponder mais, eu vou começar a dar o nome dele aqui, entendeu? E vou começar a pedir requerimentos de informação aqui dentro dessa casa de tudo que acontece naquela pasta. De tudo que é feito lá. Vamos começar, então, a pedir requerimento aqui, vamos começar a atrapalhar a vida deles aqui dentro. Entendeu? Porque se faltar com respeito, novamente, com a minha pessoa, não vou falar pela dos outros, mas faltar com respeito com a minha pessoa, de nem sequer atender para ouvir, ou chegar no dia, desmarcar a reunião, entendeu? Para dizer que tem compromisso com o governador, como se eu fosse não vou falar, o cocô do bandido do cavalo, pronto. Entendeu? Como se fosse o cocô do bandido, do cavalo do bandido. Isso não pode continuar. Tem que mudar essa situação. Então, é um recado mesmo. Ah, está mandando recado? Estou mandando.
Estou mandando. E os secretários que estão me ouvindo sabem que é para eles. Eles sabem para quem que é. Entendeu, deputado Alencar? Eles sabem para quem que é. Porque não é normal isso. O deputado Campos Machado falou do deputado Curiati, que às vezes é revistado. A gente vai em secretarias aí, meu amigo, que não adianta você nem falar que é deputado, mostrar carteira, não. Você tem que passar por aquele processo aqui dentro, é diferente. Outro dia eu até cobrei isso, presidente. Eu sei que não é o caso do senhor, mas tinha que se estabelecer aqui, o deputado Campos Machado, um projeto, não sei como é que é isso, para começar a ter um pouco mais de restrição na entrada dentro dessa casa. Porque daqui a pouco está perigoso entrar alguém aqui e fazer que nem lá no colégio lá de Realengo, lá, sair matando deputado, porque aí fora está difícil para a gente. Não está fácil. Para quem anda nas comunidades, para quem vai, para quem está conversando com o povo, a nossa situação não é maravilhosa, não. A nossa situação lá fora não é diplomática, aquela coisa de status, não. Muitos pensam que é. Não, não é, não. Você tem que andar com o carro da Assembleia, com isso filme e com o vidro fechado, porque xingam você no meio da rua. Por que isso? Porque deputado não tem prestígio mais, não se faz valer, não se faz deputado como antigamente, né? Ou um legislativo como antigamente, que a gente conversa com os mais antigos e sabe que era diferente. Então, me perdoe usar esse momento aqui. Deputado Milton Vieira. Pois não, deputado. Concede uma parte, por favor. Pois não. Deputado Milton Vieira, acho que o seu desabafo aí, a gente percebe a sinceridade nele, nesse depoimento, em relação ao atendimento dos secretários, a Vossa Excelência e, com certeza, ao conjunto de deputados dessa casa. E, como o senhor disse, Vossa Excelência disse, de fato, é a gente que está andando dia a dia, conversando com as pessoas, ouvindo as necessidades. Afinal de contas, é uma função do parlamentar. E aí quero fazer coro de Vossa Excelência e reafirmar aqui, se o governo, os secretários, têm tratado Vossa Excelência, que é da base, dessa maneira, está demonstrando mais uma vez a falta de sensibilidade e de compromisso com o diálogo. Né? Porque nós, da oposição, não tenha dúvida que mais que a gente grite, fale, busque atendimento, não temos. Agora, fazer isso com Vossa Excelência e outros colegas da situação, aí, de fato, o governo está demonstrando um claro descompromisso com essa casa e com o diálogo. Para nós, é uma característica dele. Tanto que Vossa Excelência vem aqui nessa mesma linha. Obrigado. Eu que agradeço, deputado. Eu não quero aqui culpar o governador, generalizar o governo em si, deputado, mas eu chamo a atenção. Gostaria muito de deixar aqui registrado, se o governador tiver a oportunidade de ouvir minha fala, e quando eu estiver com ele, eu vou fazer essa reclamação pessoalmente, mas que ele pudesse chamar esses secretários e pedir que faça valer o acordo que foi feito das comissões de prerrogativa, que faça valer esse acordo, deputado Gilmacir. O senhor quer falar? Fica à vontade. Obrigado, deputado Milton. Eu quero só cumprimentar Vossa Excelência e complementar aquilo que o senhor está falando nessa tribuna, esse desabafo, que realmente eu acredito que é o sentimento da maioria dos deputados dessa casa. Eu também, que tenho tentado, fazemos parte aqui da base de sustentação do governo, temos encontrado a mesma dificuldade em relação aos secretários. Não vamos aqui citar nomes, mas nós ficamos aqui quase 15 dias ligando diariamente para uma determinada secretaria, 3, 4, 5 vezes ao dia, sem que tivéssemos retorno. Reclamamos, até cheguei a falar com o líder de governo, que é uma pessoa sensível, que atende a gente, realmente quero parabenizar o Samuel, falar com outras pessoas do Palácio, gritar, reclamar, mas não tivemos resposta do secretário. Então, realmente, a cada dia que passa, fica mais difícil a convivência, o diálogo, não com o governo geral do Alckmin, porque também dificilmente eu ligo até para falar, mas com os secretários. Os secretários. E as dificuldades, sim, que nós encontramos cada vez que chegamos a uma secretaria para ter acesso, alguns não é? Há exceções, sim, há exceções. Mas a maioria da secretaria, como Vossa Excelência disse, chegamos, não adianta dizer que é deputado. Você vai passar, não que queremos ter tratamento diferenciado, mas merecíamos, sim. Então, você chega, tem que passar, muitas vezes, por constrangimentos para poder chegar até a sala de um secretário. Então, parabéns pelo seu desabafo.
Obrigado, deputado Gilmaci. Para encerrar, o deputado Samuel Moreira, que é o líder do governo, aqui, que nos representa aí, que representa tão bem. Eu vou continuar tentando as minhas audiências com o secretário, o deputado Campos Machado. Mas aqueles que não me atender, eu vou ligar 3 vezes, vamos dizer que nem lá na igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A 4ª vez eu vou vir clamar nessa tribuna. Eu vou vir clamar aqui no pequeno, no grande, no artigo A, B, C, nas discussões. Eu vou usar essa tribuna para apelar, para pedir para a secretária atender. Que não é justo isso, né? Não é justo. Não é justo. Nós não somos marinheiro de primeira viagem, não somos o sábio também, o entendido, mas a gente também não é bobo ao ponto de ficar tolerando, entendeu? Os secretários que a gente às vezes apoia aqui dentro. A gente apoia aqui dentro, nas comissões. A gente trabalha para dar sustentação para aquela pasta, ajuda, vota projetos aqui, e depois, na hora que você precisa de uma audiência, que eu não vou pedir nada para mim lá, a gente vai lá para atender os nossos eleitores, vamos lá para ajudar, às vezes, um projeto que vai ajudar o governo, vai ajudar aquela pasta, e o camarada faz uma desfeita dessa. Esse cara não tem o meu respeito, e não deveria ter o respeito dessa casa. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, nossos visitantes aqui na casa hoje, nesse dia, eu quero complementar aqui a minha fala de ontem, em que nós falávamos aqui do PDL do Tribunal de Contas. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar essa casa, cumprimentar os líderes, nosso presidente Barros Munhoz,